difícil. O resultado mais difícil acontece quando você começa a usar a tua teimosia para querer alcançar alguma coisa de Deus, querido. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus sempre vai esperar você voltar, querido. Levante sua mão e diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor espera voltar. Amém? E essa genealogia fala de reis para provar para mim e para você, querido, que Jesus venceu. Jesus venceu todo obstáculo que pudesse haver em relação à teimosia. E hoje, 2025, eu vejo que o obstáculo mais difícil para ser vencido é a teimosia, querido. Vocês concordam comigo, não? E é o caminho em que muitas vezes insistimos no mais difícil, em sermos teimosos. Então hoje, meu irmão, aprende aonde você investe a sua vida. Aonde você investe a sua vida? Primeiro na igreja, primeiro Deus, depois igreja, e depois na sua teimosia. Você precisa vencer a tua teimosia. E o seu investimento, você precisa investir mais quando você sente que você é teimoso. E aonde você investe a sua vida, que é aqui na igreja, que é em Deus, os obstáculos têm que cair por terra em nome de Jesus, porque Jesus prova para mim e para você, querido, que esses reis aqui foram chamados para ser homens de Deus. E muitos deles se desviaram por causa da teimosia. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus jamais vai te obrigar você a fazer alguma coisa, até mesmo a ter fé nele. Então aprenda hoje que a fé, meu irmão, que você precisa vencer a tua teimosia. Quantos querem vencer a sua teimosia? Até eu, querido. Estou falando de reis aqui, homens poderosos. Os caras eram teimosos. Imagine nós, meu irmão. Imagine nós. Então, meu irmão, hoje lute contra a tua teimosia. Quando nós lutamos contra a nossa teimosia, você vai prevalecer na fé em nome de Jesus. Você crê, querido? Eu creio. Porque aqui, meu irmão, essa genealogia de reis mostra algo interessante para nós. Jesus veio desse povo aqui, ó. E por que será que a Bíblia deixou para nós registrado todos esses homens aqui, ó? Para provar para nós, meu irmão, que é possível vencer toda a teimosia em nome de Jesus. Amém? O que é fé? Fé é uma insistência positiva. Quantos têm fé aí, meu irmão? E a fé, ela é uma intensidade positiva, e é isso que nós queremos, é isso que você precisa ter. Qual é a insistência que você terá? Ao propósito de Deus, aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, o propósito da fé. Deus cada vez mais quer gerar fé em nós, meu irmão. Deus não chamou esses homens à toa, não. Deus chamou esses homens para injetar neles, para colocar neles fé. Porque eles vieram de uma geração onde a genealogia dos seus familiares era tudo problemática. Levante sua mão e diga: misericórdia. E fé, e o propósito da fé é onde Deus imagina que você precisa estar. Amém? Deus agora, nesse momento, está imaginando você, querido, na fé que você precisa estar, na fé que você precisa se fortalecer. Imagina que você vai estar em uma fé fortalecida nele. Agora, o que é teimosia? Quantos sabem o que é teimosia? O que é teimosia? E obstinado, teimoso.
E a teimosia leva uma pessoa sem propósito da fé. Levante sua mão e diga misericórdia. A teimosia leva a pessoa fora da fé, meu irmão. A pessoa fica tão obstinada que ela fica cega. Ela não começa a compreender mais nada. E isso acaba ficando sem propósito para o plano de Deus. Meu irmão, imagine Jesus com herança de todos esses homens aqui. Aí poderia dizer assim, mas o meu pai foi assim. Meu irmão, eu já ouvi tanto isso. Mas o meu pai era assim. Eu não consigo mudar porque, misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. Está obstinado e não quer mudar. E se não mudar, meu irmão, fica fora de propósito da fé. A fé começa a ficar abalada, começa a ficar, misericórdia. E começa a se tornar, a teimosia faz com que a fé se torne um obstáculo na vida dela. E esse obstáculo se torna tão forte que pode levar a pessoa à morte. Como que esses reis venceram a teimosia deles, querido? Você vai saber já em nome de Jesus. Então, teimosia é uma obstinação sem propósito, não tem propósito nenhum de Deus, só tem seu propósito, a sua vontade, o seu querer, o seu desejo. E isso se torna um obstáculo tão grande, meu irmão. E se você não vencer esse obstáculo, misericórdia, levante sua mão e diga misericórdia. Se você não vencer, meu irmão, essa teimosia dentro de você, você vai ficar na sua teimosia. E se você hoje dizer, Senhor, eu quero ir para frente, então Deus vai estar onde? Te esperando atrás, lá na frente da sua teimosia. Você tem que atravessar por ela, você tem que passar por ela. E Ele vai estar te esperando em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Eu creio. Porque para esses reis aconteceram, porque para mim e para você não vai acontecer. Em nome de Jesus. Agora eu quero que você vá para Salmos 81. Meu irmão, eu fiquei pensando. Deus, quando chamou Maria, mãe de Jesus, a Bíblia diz que ela ficou toda... Aquilo abalou ela, querido. Aquilo mexeu com ela. O que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo? E ela poderia ter, se ela tivesse ficado na teimosia dela, ela teria, saído fora completamente do plano de Deus. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Salmos 81. O maior obstáculo hoje, meu irmão, é a teimosia do homem, sabia? E eu quero declarar que hoje, em fé, esse obstáculo que nós estamos falando vai cair por terra em nome do Senhor Jesus na sua vida. Esse obstáculo vai ser vencido. Fé é o que vai estabelecer Deus nesse obstáculo seu e ele se moverá em nome de Jesus. E o Senhor vai estar nos esperando para que nós possamos nos celebrar a Ele. Sem fé, ontem eu ouvi algo maravilhoso na reunião com o nosso bispo. Ele falou que um leão morto, não, como é que ele disse? Sem fé é um leão morto. Não presta para nada. Muito potencial, muita força, muita coisa para realizar, muita caça para fazer e não realiza nada. Nada
não realiza nada, não realiza nada sem fé e esquece da sua energia. Ele não tem energia para fazer mais nada. Levante sua mão e diga: está amarrado em nome de Jesus. Sem fé, querido, uma pessoa que tem potencial, ela esquece da sua energia, que ela tem que colocar a sua energia onde? Na sua fé, na sua fé. Em nome de Jesus. E fé, meu irmão, é o quanto você vai aceitar a sua teimosia. A sua fé vai ter um nível maior quanto mais você não aceitar a sua teimosia. A sua fé se fortalecerá no Senhor. Teimosia diminuída, meu irmão, você começa a amadurecer na fé. Sim ou não? Sim ou não? Você diminui o nível da sua teimosia, você começa a crescer na fé. Aí a coisa começa a virar, a coisa começa a crescer em nome de Jesus. Vencer, meu irmão, os obstáculos da teimosia é ir contra a tudo o que não pode dar certo por causa da teimosia. Ai, meu Deus! Quantos querem ir contra tudo que não pode dar certo por causa da teimosia? Eu sou o primeiro, meu irmão. Eu sou o primeiro. Porque eu quero que a minha vida rompa em Deus e comece a dar certo. Ó, outra coisa tremenda que eu coloquei aqui, ó, teimosia é alguém que vive no cativeiro. Teimosia é alguém que está no cativeiro. Quantos nós não conhecemos aí fora, meu irmão? A pessoa prefere viver na orgia, nos problemas lá fora, no cativeiro lá fora, e muitas vezes ele consegue sair, né? Ele consegue sair, faz de tudo, aí começa a fazer de tudo e mais um pouco mais para voltar. O que é isso, irmãos? Teimosia. Teimosia. E ele não consegue voltar. E sabendo que o cativeiro não é bom. Sabendo que lá fora não é bom, por quê? Porque ele já experimentou algo de fé, algo de Deus. Quantos já experimentaram algo de Deus? Quando a pessoa tem fé, querido, nada causará danos. A Bíblia diz que Maria ficou com grande medo. E o que o anjo diz para ela? Maria, não tenha medo, não temas. Não temas, Maria. Acredite, vai. Ela teve que romper, meu irmão, com a estrutura dela, querido, de humana, para aceitar o que Deus queria. E nós, se não quebrarmos a nossa estrutura humana, meu irmão, começa a ficar para trás. Vai ficando para trás, vai ficando para trás, vai ficando para trás. Imagine, meu irmão, se aquela mulher não aceitasse o propósito de Deus. E a Bíblia diz que ela foi chamada em qual lugar mesmo? Aonde Maria foi chamada, meu irmão? Em Nazaré. E em Nazaré era o plano de Deus. E quantas mulheres havia em Nazaré? E Deus achou quem? Achou Maria. Por que Deus achou graça nela? Por que Deus achou graça em Noé? Por que Deus achou graça em Davi, querido? Por que será que Deus achou graça em você, querido? É porque Ele sabe que algo pode mudar dentro de você. E eu creio nisso, querido. E eu creio nisso em nome de Jesus. Sabe por quê? Fé, meu irmão, ela vai causar, né? Fé, ela busca pessoas de qualidade.
Fé é buscada em pessoas que têm qualidade para o propósito. E fé é onde Deus fala. Deus tem falado na sua fé, querido. Deus precisa falar na sua fé. Vai Maria, eu estou contigo. Estou com você. Eu vou te levar. Estarei com você. Em nome de Jesus, Deus vai estar com você. Amém, igreja? Sabe o que é? Sabe o que a fé existe? O que a fé acontece com as pessoas, meu irmão? Tem muita gente interessado. Você vai lembrar disso que eu vou falar aqui, Silvano. Tem muita gente interessado, como também tem muitos interesseiros. Quem são os interessados? Eu e você, querido. O interessado, ele produz algo na sua fé por causa do Espírito Santo. Ele vai em busca. A Bíblia diz que Marta e Maria, lá em Lázaro, o que aconteceu com Maria? A Bíblia diz que ela ficou sabendo que Jesus estava vindo, ela correu, falou, não, eu preciso de encontro a ele. E a Bíblia diz que ela foi. O que fez com que ela impelisse para ir, querido? O que fez com que Maria, né, irmã de Marta, amiga de Jesus, irmã de Lázaro, fosse ao encontro de Jesus? Jesus estava chegando. E aquilo veio algo, né, a impulsionou para ir ao encontro dele, enquanto Marta ficou aonde? Ficou no aconchego. E era a mais que precisava algo de Deus. E os interesseiros, meu irmão, quem é interessado tem fé, querido. Você tem fé? Então você se sinta, né, um interessado. Os interesseiros, sabe quem são? Os que têm lepra. E quem tem lepra é por causa de quê? Teimosia. E o sinal começa a acontecer onde? Na pele, para a pessoa começar a entender que ela está fora daquilo que Deus colocou e iria colocar na vida dela. E a lepra é o sinal que ela precisa voltar para o Senhor. Vocês concordam ou não? Parece que vocês não estão concordando muito, não. Vamos lá, Salmos 81, versículo 1. Cantai de júbilo a Deus, força nossa, e celebrai o Deus de Jacó. Cantai, volta lá, cantai de júbilo a Deus, força nossa. De novo, vai cair quase no mesmo Salmos que eu falei terça-feira para trás. E quem vai celebrar? Quem que vai celebrar? Eu vou celebrar. Você vai celebrar, irmão, como Jacó? Você vai celebrar como Jacó, meu irmão? E celebrai o Deus de Jacó. E se fala o Deus de Jacó, porque Jacó celebrou ao Senhor. O Jacó teve a alegria no Senhor, ele teve o regozijo, ele teve uma alegria fora do comum. Eu quero profetizar que você vai ter uma alegria fora do comum quando você coloca a tua fé em prática, querido. A alegria vem. Oh, Senhor meu Deus. Vocês estão aí? Versículo 2. Salmodiai. O que é salmodiai? Cantar. E fazei soar o tamboril, a suave harpa com saltério. 3.
Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Sabe o que está acontecendo aqui, meu irmão? Em vez deles salmodiar, em vez deles tocar, eles cantarem, celebrarem o que? Aí, celebrar a Páscoa. Eles não estavam mais celebrando no dia da lua nova e nem no dia da lua cheia. Qual era o dia da festa? Antes da lua nova e da lua cheia. Eles não estavam mais cantando, eles não estavam mais salmodiando, eles não estavam mais crendo, eles não estavam mais vendo Deus, eles não tinham mais uma referência de Deus. Quantos tem referência de Deus aí? Em nome de Jesus. Isso é fé, querido. Vamos lá. 4. O negócio vai fervendo. Vamos lá. 4. E isso é o que é preceito? Uma ordem que já foi dada. Uma ordem que já foi falado. Algo que já foi predito, pré-falado, a vocês não pode esquecer no dia da festa da lua nova, no dia da lua cheia, de celebrar ao Senhor. Já tinham avisado, já estava avisado ao povo de Israel. Vocês estão percebendo por que as pessoas não celebram a vitória, querido? Porque a fé, oh meu Deus, eu fico tão... que a pessoa perde aquela referência de Deus, de fé, e ela não vai conseguir celebrar mais. Quantos vão celebrar a sua vitória em nome de Jesus? Amém. É preceito para Israel, já foi falado. O que é prescrição? Preceito já foi pré-avisado. Prescrição o que é? Ordenança. Ordem. Vocês não se esqueçam no dia da Páscoa, antes da lua nova, antes da lua cheia, de celebrarem ao Senhor. O que ele estava fazendo? Nada. Teimosia, misericórdia. 5. E ele o ordenou como? A José. Ao sair contra a terra do Egito, ouço uma linguagem que eu não... Qual que era a linguagem que eles não conheciam, meu irmão? Uma linguagem que eles não conheciam, era uma linguagem que não vinha de Deus. Era uma linguagem que eles não entendiam mais nada. Era uma linguagem que vinha da onde? Do Egito. No Egito você só vai aprender teimosia, meu irmão. Vocês estão entendendo, não? Por isso que a igreja é maravilhosa. No mundo só tem teimoso. E a linguagem do povo de Israel, a tua linguagem é diferente. A sua linguagem é diferente? A sua linguagem é diferente, irmão? Ou vocês estão no meio dos teimosos? Misericórdia. Vamos lá, 6. Livrei. Aonde que Deus livrou? Por que o povo do Egito estava lá no meio do... Por que o povo de Israel estava no meio do Egito? Teimosia. Não era para eles terem ido para lá. Livrei os seus ombros do peso, e as suas mãos foram livres dos cestos de quem? Deles ou de outros? Misericórdia. 7. Clamaste na angústia e te livrei.
Do recôndito do trovão, ou do escondido o trovão, o momento do trovão, no momento terrível, o que Deus fez? Eu te respondi. Quando você tem fé, Deus responde a cada momento seu, querido. Levante a sua mão e diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor responde a minha oração. E oração é o quê? Fé. E o que Deus fez? Meu irmão, tudo é estratégia de Deus. Deus experimentou o povo aonde? Lá nas águas de Meribá. Deus experimentou eles. E o que eles acharam lá? Água amarga. Levante sua mão e diga: misericórdia. Águas amargas significa o resultado da teimosia, querido. Vocês estão aí? Não. Pode continuar? 8. Ouve. Parece que eu ouvi a pastora pregando sobre isso aí. Ouve, chamar, ó Israel. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Quantos vão permitir o Senhor te exortar no momento da sua loucura, de teimosia, querido? Deus exorta, querido. Ó Israel, se me escutasses. Por que eles não estavam ouvindo mais, querido? Perderam o acesso, perderam o encontro, ficaram como Marta, ficou em casa, ficaram esperando algo do vento acontecer, enquanto Maria foi ao encontro de Jesus, porque ela precisava, querido, ela precisava de um milagre. Então fé, meu irmão, é o maior ingrediente aonde ele vai resultar em milagre. Quantos precisam de milagre? Eu preciso de vários milagres em nome de Jesus. Então, fé é o ingrediente, meu irmão, onde que esse ingrediente vai resultar o quê? Um milagre para a tua vida. E muitas vezes a resposta, ela demora, querido. Mas tudo isso é o quê? O propósito de Deus. Quando demora é difícil, né, querido? E o propósito de Deus é o quê, querido? É fazer com que você saia do obstáculo que você está para encontrar com Ele de novo. E o obstáculo qual que é mesmo? A teimosia. E a Bíblia diz que Maria, ela viu a glória de Deus. Como que ela viu a glória de Deus? Que Deus falou para ela, ó, tudo é possível ao que crê. Eu tenho certeza que aquele momento encheu Maria de fé. Uma palavra de Jesus direto àquilo que ela estava precisando, querido. Encheu aquela mulher de novo. E Maria em casa. E Maria esperando algo do céu cair. E o povo de Deus está assim hoje, esperando algo do céu cair. Está amarrado em nome de Jesus. Marta ficou aonde? Em casa. Não há, meu irmão, milagre sem ação do Espírito Santo. Não há fé sem ação do Espírito Santo. E a ação do Espírito Santo vai trazer uma alegria para a sua vida, vai trazer uma certeza, uma convicção para a sua vida. E é hoje que o Espírito Santo vai te impulsionar, querido, a essa alegria, em nome de Jesus. Aleluia. O que Deus faz? Ele cuida do necessitado, querido. Quantos estão necessitados aí?
Eu estou, querido. Mas Deus vai cuidar, querido. E se Deus cuida, é porque algo você deu a Ele, munição a Ele para responder a você em nome de Jesus. Esse salmo aqui, ó, as pessoas deveriam ler ele o dia inteiro. 9. Não haja no meio de ti deuses alheios. Qual é o deus alheio que está no meio deles? Teimosia. Foram buscar em tudo, menos Deus. Menos Deus eles foram buscar. E nem te prostes antes os deuses estranhos. Quer dizer, Deus teve que falar tudo de novo com eles, querido. Porque senão, a teimosia seria o maior problema deles. 10. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que tirei da terra do Egito. Abre bem a boca, e eu o quê? Encherei. Como é que você vai abrir tua boca mesmo, querido? Adorando, o que mais? Como que esses reis conseguiram, os reis que eu mostrar para vocês, conseguiram sair da teimosia, querido? Deus está falando para ele, ó, abre a sua boca. O que é abrir a boca? Gritar, meu querido. Senhor! Ele estava tão longe de Deus, Deus estava querendo ouvir o clamor deles, que Deus está falando, enche, abre bem. É para abrir a boca. Com intensidade, com força. Não é pouquinho, não, é para abrir a boca. E ele a encherá. O seu clamor vai gritar, meu irmão? É porque você está feliz ou você está angustiado? E ele fala que através da boca cheia, ele vai encher. Vai começar a vir o avivamento, vai começar a preencher, a providência virá em nome de Jesus. Profetiza sobre a tua vida que a providência vai vir, meu irmão, quando o seu clamor, quando você abrir bem a boca ao Senhor, para Ele ouvir que você está falando com Ele. Ele vai encher. E olha, como é que fala o verbo? Que tempo que está esse verbo aqui? Então você vai ter que fazer primeiro o quê? Depois que abre a boca, que ele vai encher, meu querido. Porque quando você abre a boca, é porque você entrou na presença dele de novo, e ele estava te esperando. Ele estava aguardando o momento que você abriria a sua boca. Aí eu encherei, aí eu colocarei, aí eu providenciarei, aí eu virei, aí eu moverei. Aleluia. Versículo 11. Mas, o problema é o mas, né, irmãos? Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Como que eles não atenderam, querido? Não foram fazer a festa de novo, não foram fazer a Páscoa, não foram celebrar, não cumpriram para aquilo que Deus ordenou a eles fazer. Misericórdia. 12. Assim, agora aí o negócio é feio, hein? Assim deixei-o andar aonde? Vocês estão aí, não? Quem é teimoso, Deus deixa andar, querido.
assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Fala de homens, coração fala de pessoas, coração fala de gente. Mas assim deixei. Por isso, Deus, querido, mesmo em fé, Ele não pode injetar fé em ninguém. Vírgula. Ele deixou na teimosia para que eles seguissem os seus próprios. Quais eram os conselhos? Os conselhos de teimosia. Teimosia não tem conselho para te dar, meu irmão. Ela só vai te impulsionar a um resultado trágico. Levanta sua mão e diga: misericórdia, misericórdia. E o que Deus faz mesmo? Ele cuida. Aquilo que você vê não é fé. Por que mesmo? Porque aquilo que você vê foi algo que já foi realizado através da sua fé. Então aquilo que você vê já não é mais fé, meu irmão. Fé é a próxima. Amém? É o próximo mover de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Fé é para aquilo que você ainda não viu. E para aquilo que você não viu, depende da sua fé. 13. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. 14. Eu de pronto, ou eu em rapidez, em velocidade, de pronto eu lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. 15. E os que aborrecem ao Senhor se submeteriam, e isso duraria para sempre. Agora, para encerrar, 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 6. Diz assim: foram os mensageiros com as cartas do rei e seus oficiais por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei. O contexto aqui é o seguinte, meu irmão: o rei Ezequias falou: olha, nós vamos ter que voltar a esse princípio, aquilo que Deus já havia falado, que era para celebrar a Páscoa. Aí o que o rei fez? Escreveu uma carta, escreveu algo colocando para que todos começassem a buscar, todos começassem a ouvir e a começarem a voltar a celebrar a Páscoa. Vamos lá. Os oficiais segunda, Os filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para quem mesmo? Para que ele volte para quem, querido? O restante aqui, Deus só voltou porque eles entenderam que eles tinham que celebrar. Eles tinham que voltar a estar na ordenança de Deus. E que escaparam dos inimigos.
Meu irmão, em nome de Jesus, levante a sua mão e diga: ô Pai, obrigado porque eu estou vivo. Você não é um restante porque você está vivo. E se você está vivo, você está em fé hoje no poder do nome de Jesus. Quantos estão em fé hoje no poder do nome de Jesus? O restante, meu irmão, escapou do poder de morte. E poder de morte, um leão morto, ele não tem o quê? Potencial para mais nada. Nada iria mudar na vida desses restantes que escaparam do Senhor, do inimigo. Mas o restante aqui precisava entender que precisava voltar. Voltar a quê? Voltar ao planejamento de Deus, voltar à ordem de Deus, voltar ao preceito de Deus, o que Deus já havia ordenado. Vamos lá, 7. Não sejais como os vossos pais e como os vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os entregou ao quê? A desolação, como estáis. Levante sua mão e diga: misericórdia. Tem muitos que escaparam ainda, tem os nossos olhos ver ainda pessoas ainda destruídas, sendo destruídas, como nossos olhos veem. Misericórdia. Versículo 8. Não endureçais agora a vossa cerviz ou o seu coração como vossos pais, confiai-vos no Senhor e vinde ao seu santuário. Vinde aonde, meu irmão? Vinde ao seu santuário, vinde à igreja, vinde ao lugar de novo, ao lugar para celebrar, a voltar a celebrar, a voltar a ter fé. Vamos ver se eles entenderam? Ao seu santuário que ele santificou para sempre, e serve ao Senhor o vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de... E aí? Pessoas foram destruídas lá no passado por causa da obstinação, por causa da teimosia, de não celebrarem a Páscoa ao Senhor. Não endureçais, não sejais teimosos. Ouve o que o Senhor está fazendo, está falando, querido. E esse aqui eu estou falando de quem? De Ezequias. Esse homem recebeu mais 15 anos de Deus, meu irmão. Ele estava numa morte terrível. E a Bíblia diz que ele foi ouvido por Deus por causa da sua fé, por causa do seu clamor, por causa da sua oração. E a Bíblia diz que Deus deu mais 15 anos de vida para Ezequias. Agora eu quero que você vá para o 2 Crônicas 33. Esse Manassés, ele é filho de Ezequias. Põe aí, meu irmão, em nome de Jesus, 2 Crônicas, capítulo 33. Vamos ver como será que Manassés, filho de Ezequias, mudou, porque a Bíblia diz que Manassés foi pior do que o pai, do que o avô, do que o pai Ezequias. Duro de serviço. Versículo 9. Manassés, porém, fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de modo que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. 10. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército, os reis da Síria, os quais prenderam a Manassés e colocaram um gancho no seu nariz, amarraram-no com cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. E em sua 12.
E ele quem? O rei Manassés. Por que mesmo? Teimoso demais. E ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, o seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Em sua angústia, ele suplicou. O que ele fez, querido? Gritou, suplicou: Senhor, o que está acontecendo comigo? Versículo 13. Depois que ele orou, fez a oração e Deus, que quer tornar-se favorável, meu irmão. O que Deus tornou favorável? Deus voltou a estar com ele. Por causa do quê? Por causa da sua angústia. Por causa do que estava nele. Deus se tornou favorável para com ele e atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para onde? Para Jerusalém, ao seu reino. E então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Deus de quê, querido? Por que Manassés reconheceu que Deus era Deus? Porque ele teve que voltar, ele teve que voltar para aquilo que Deus tinha colocado nele em relação à fé. E ele tinha se perdido também em relação à celebração da Páscoa. Vocês querem ver? Versículo 14. E depois disso edificou o muro de fora da cidade, da onde? De Davi, ao ocidente de João, no vale, à entrada. Aonde que é isso, querido? Igreja. Ele edificou de novo o muro, ele levantou o muro de proteção, ele levantou algo para o Senhor. 15. Tirou da casa do Senhor, tirou o quê? Tirou do santuário o quê? Os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. 16. Restaurou o altar do Senhor. Sacrificou o quê, querido? Vamos ficar em pé? Ele entendeu, sabe o que, querido? Restauração sem oferta, sem sacrifício, não é nada. Restaurou o altar. Por que restaurou o altar, querido? Porque o altar estava o quê? Em falta. A oferta não estava chegando, o sacrifício não tinha mais. A alegria não estava no povo mais. A alegria não estava mais no coração do povo. Feche seus olhos. Sobre ele ofertas pacíficas de ações de graça, e ordenou a Judá que o servisse ao Senhor, o Deus de Israel. Coloca a mão no seu coração. Sua fé, querido, é para servir ao Senhor. A sua oferta em relação à fé, em relação à restauração, é para servir ao Senhor. Por isso, nessa noite, meu irmão, se você não crê, não faça nada sem fé. Quem faz nada sem fé, nasce teimosia.
A Maria quebrou a teimosia, sabe por quê, meu irmão? Ela alinhou ao que Deus exigiu dela. Sabe por que Manassés conseguiu, Ezequias conseguiu? Porque ele alinhou ao plano de Deus. E eles voltaram a celebrar ao Senhor. Aquele rei entendeu e ele voltou a celebrar novamente ao Senhor. Por isso, nessa noite, querido, é hora de você voltar a celebrar ao Senhor. Sabe quem foi Maria, meu irmão? A linhagem de Maria veio do rei Davi. A virgindade daquela mulher, querido, garantiu a Jesus aleluia. A virgindade dela garantiu a Jesus a não carregar nenhuma mancha do pecado original, querido. Ei, mulher, ela foi a garantia para Jesus, querido. Para que Jesus viesse sem nenhuma mancha, sem nenhuma marca do pecado original. Você acha pouco que é fé, querido? A Bíblia diz que Paulo estava pregando no lugar e havia um cego. A Bíblia diz que quando o cego olhou para ele, quando o coxo olhou para ele, Paulo olhou para aquele homem e disse: esse homem tem fé. Sabe o que Paulo fez? Depois desse dia, Paulo começou a fazer coisas grandiosas, querido. Paulo disse para aquele coxo: levanta e anda. Porque Paulo viu fé no coração daquele homem. E sabe o que Paulo estava fazendo? Pregando. A Bíblia fala que ele olhava para Paulo e o coração dele encheu de fé. Então tem os interessados e os interesseiros. Interesseiros está cheio de lepra, querido. Não tem nada para dar. Não tem nada para dar para Deus. Não consegue se envolver. Não consegue ter fé suficiente. Você já imaginaram um homem perdido ali, caído, coxo, sem possibilidade, e Paulo viu fé nele. E discernimento. Levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele homem se encheu de alegria. Aleluia! Toda a mágoa que estava nele, querido, tudo aquilo que estava naquele homem, foi preenchido, como o louvor que a Angélica ministrou, foi preenchido. Oh, aleluia! A Bíblia fala de duas viúvas, e uma das viúvas creu no profeta Eliseu. E a Bíblia diz que essa viúva, que era uma das interessadas, a Bíblia diz que ela buscou vasilhas na vizinhança para encher de óleo. Aleluia. Sabe por quê? Porque ela creu no profeta.
Somente, querido. Então, Deus é maior do que o profeta. Creia no Senhor. Porque muitas vezes as pessoas ouvem o Evangelho, mas não conseguem crer porque é pastor Fernando que está pregando. Mas então crê no Senhor, em nome de Jesus. Deus cuida dos necessitados, querido. O profeta lá, ele cuidou de uma necessitada e o Senhor, aleluia, honrou a vida do profeta. E nessa noite eu quero declarar que Deus vai te honrar, meu irmão. Porque eu creio naquilo que eu prego. E Deus vai nos honrar. Deus vai trazer algo maravilhoso sobre a tua vida. Em nome de Jesus. O profeta conseguiu fazer com que uma criança nascesse. E aquela mulher perdeu a criança. E Deus usou o profeta para ressuscitar aquela criança. Porque ela creu. Uma criança nasceu através do profeta. E uma criança ressuscitou através do profeta. Oh Deus! Coloca a mão sobre o teu coração aí. Vamos louvar o Senhor. Aleluia! Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve. Aleluia! Repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que essa Sabe qual que é a maior alegria, querido? É a fé quando está dentro de nós. Simplesmente fé. Essa é a maior alegria. E quando uma pessoa tem fé, ela celebra. Em teus braços Ela faz festa. meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Na Páscoa, querida, quando eu celebrava a Páscoa tinha oferta. Eu passar pelo Mas como ia ter oferta se não existia a celebração da festa? acharei conforto em seu amor. Como queria alegria? E essa ele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso.
Já imaginaram, meu irmão? A fé de Maria garantiu que Jesus não carregasse uma mancha sequer do pecado original. Será que nós poderíamos ser escolhidos para isso? Aleluia. A mulher completou tanto o plano de Deus, querido. Deus a escolheu de várias pessoas que existiam em Nazaré por causa de uma qualidade que ela tinha. Qualidade de ir até o fim. Aleluia, Jesus. Você que crê, querido, pode trazer sua oferta na presença do Senhor. Aleluia. Oh Deus, Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a tua bênção sobre cada oferta colocada no teu altar, Pai. Deus, eu quero profetizar que essa igreja, nenhum momento, Senhor, faltará a oferta no seu altar, porque nós sabemos, nós entendemos que nós temos que celebrar ao Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, frutifica toda semente colocada no altar, Pai. Frutifica, Pai. Traz a tua bênção, traz a multiplicação, traz a força, Pai. Traz os recursos que ainda não chegaram, traz os milagres que ainda não chegaram. Em o nome de Jesus, Pai. Em o nome de Jesus, eu quero abençoar esta igreja. Quero abençoar cada vida que está aqui nessa noite. Vida que se propuseram a estar no teu altar, na tua presença. Em o nome de Jesus. Vieram, Senhor, impulsionado pelo Espírito Santo. Por isso, honra a vida de cada um aqui nessa noite. Faça transbordar, Senhor, para a glória, para louvor do Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém e glória a Deus. Amém, igreja? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Celebre ao Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Estamos encerrando. Que Deus te leve você para a sua casa. Tenha uma ótima noite. Um descanso em nome de Jesus.